Exatamente. Como o IA mudou. Porque é isso, alguém lá de cima virou e falou assim: cara, a gente tem que ter inteligência artificial. Aí começa a descer pra inteligência artificial. E aí chega alguém e fala assim: cara, como que a gente não tem inteligência artificial? Daqui a pouco você vai estar lá e vai estar vendendo papel higiênico feito com inteligência artificial. Como o IA mexeu no modelo de negócio de vocês? Pensando em infraestrutura especificamente, existe um desafio também em inteligência artificial. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Professor Mauri, eu sou um cara que tá sempre na borda da inovação. É mesmo, né? Eu tô sempre olhando pra frente. Você é um early adopter. Eu sou um early adopter. É mesmo, cara. Isso eu admiro isso em você, sabia, Tato? Porque você sempre tem uma novidade, alguma coisinha nova, porque você tá toda semana aqui pra Rede Geek, falando, vi se a gente fizer isso, viu essa ferramenta, viu esse novo serviço. Eu sou, amor. Você é esse cara mesmo. Eu sou. Isso E é por isso que eu tô tão empolgado com o bate-papo de hoje. É mano. nada. É verdade, mano. Porque hoje a gente vai falar sobre Edge Computing. Exatamente isso. Trouxemos aqui Mauro César de Souza, da Edgewall. Mauro, é um prazer ter você aqui com a gente. Legal, hoje. o prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E poder falar de tecnologia, poder falar do que a gente está fazendo é sempre uma boa pedida. Perfeito, cara. Antes da gente entrar no Edgewall, porque eu confesso que eu estou curioso, porque é uma empresa nova, confesso que eu não conhecia, né? Fui estudar pra pauta e tudo mais, mas eu quero que você apresente ela pro nosso público. Que estudou pra pauta. As pessoas... Gente, são 4, 5 temporadas, 17 anos de controle de Rede Geek, as pessoas não caem mais nessa mentira. É verdade, né? Porque, existe muita empresa legal e aí a gente tá tentando, às vezes, sair daquela mesmice trazendo novas empresas, né? Novos mercados aqui pro Conversa. O legal do cenário que a gente tem no Conversa com Gigantes é poder trazer marcas, e a gente tá fazendo bastante isso nessa temporada, que trabalham B2B. Exatamente, é isso aí. Isso é muito bacana. Mas, vamos lá, Mauro, quero saber de você primeiro. Sim. Como que você chegou nessa posição hoje dentro da Edgewall? Conta um pouquinho o resumo da sua história aí, o resumo TikTok aí da sua vida. Nessa empresa nova, eu cheguei em 2010. Boa. Na época era uma empresa chamada Divel do Brasil. Uhum. Em julho de 2010 eu entrei fazendo parte do time de telecomunicações, que era um dos carros-chefes da empresa naquele momento. E aí no ano seguinte, o UOL, né, Edgewall, porque é de fato uma empresa do grupo UOL, Uhum. ela adquiriu algumas empresas e formou um grupo que naquele momento foi batizado de UOL Divel. Então, o UOL Divel, que nasceu naquele momento, foi a junção de um grupo de empresas que oferecia serviços de data center, serviços de telecomunicações e gestão de serviços de TI no geral, outsourcing e tudo mais. O UOL Divel permaneceu com essa brand por bastante tempo, né? E eu fui crescendo em conjunto com essas aquisições e essas mudanças. E eu que entrei lá em 2010 como técnico de campo em telecomunicações. Você tá zoando comigo. É mesmo? Mesmo. Pô, que sensacional isso. Eu fui pra campo, eu trocava equipamento, eu atendia o cliente e entrei, passei por NOC de telecom, passei por coordenação de telecom já 2 anos à frente e aí naveguei por diversas áreas de infraestrutura de TI. Sistemas operacionais, SAP, redes, até ir para uma área mais de engenharia, já com virtualização, armazenamento, e aí comecei a investir, né, e ser conectado com as novas tecnologias. Então passei por Edge Computing, Virtualization e inclusive hoje cibersegurança também. Pô, sensacional. Cara, eu já gostei de você porque você fala SAP e não SAP, cara. Isso é verdade. É porque a gente pegou esse vício aqui no Brasil de falar SAP, né? Mas eu tenho um SAP, problema, né? eu vou falar, talvez algumas pessoas fiquem chateadas. Eu sei que algumas pessoas talvez até já participaram com a gente e pessoas que assistem a gente. Mas eu tenho um problema com pessoas que falam SAP e pessoas que falam Huawei. Porque, assim, uma coisa é Havaí e uma coisa é Huawei. Né? Huawei. Assim, você tá lendo Huawei. Sim. Você ouve o pessoal na China falando Huawei. E aí, da onde sai o Huawei? Eu não sei.
E eu fiz até um vídeo sobre isso. Os próprios executivos da Huawei falando Huawei. Que é uma questão de hábito. Vai pegando, cara. É assustador. Ou você assume Tanto aqui no que a Brasil. própria SAP fez um trabalho de marketing genial nos últimos anos para fazer essa reconstrução no Brasil de falar SAP. Uhum. Para integrar, meio que globalizar a maneira como a marca é apresentada, né? Eu acho que esses nomes, eles acabam virando quase como um jargão. Isso Ignoram mesmo. a parte técnica da coisa, a parte correta, acadêmica, seja qual for, e, Sim, é isso e aí. vai pro nome popular, né? Exatamente. Porque quem tá lá, na prática, utilizando a ferramenta, vai acabar se comunicando. É isso que importa. Para utilizar a ferramenta, utilizar a solução e resolver o problema, conectar duas pontas, resolver a questão que o cliente tem e muitas vezes ir para casa dormir. Esse é sempre o objetivo. Às vezes não funciona, né? Não, essa é a parte, né? É muito louco, né? Você contou, né, uma breve história aqui em relação até ao Edge Wall, né? E quando você falou, né, é o wall do wall mesmo, né? É daquele que, se for velho como nós aqui, se conectou à internet, né, usando o wall, o CD do wall, o discador do wall, né? Foi um dos primeiros provedores de internet aqui do Brasil e que acabou se despontando e virou um gigante, né, como esse. O grupo, ele é, como você comentou, gigante de fato. E tem uma curiosidade, existem profissionais hoje no grupo, não apenas na Edge Wall, mas no grupo, que eles estiveram no início desse desenho de B2B, né? O Wall já tinha as estratégias de conteúdo de serviço, o portal, que é o maior portal em língua brasileira do mundo, né? Então é uma brand assim, incrível. E fora as ofertas de B2B, nós já vemos aí o PagSeguro, que ele chegou e, cara, ganhou mercado, e ofertas de digital, ofertas de educação, ofertas de edtech, cara, um monte de coisa. Então, assim, é gigante, você vai ver ele desde canais ao vivo, conteúdo sob demanda, ofertas para outras empresas. Então, assim, o número de segmentos dentro do grupo Wall, ele é bastante grande. Deixa eu entender uma coisa, Mauro. Já entrando dentro do universo do Edge, que eu imagino que o Wall como grupo, por conta de todas as soluções que tem, teve que investir em infraestrutura. Faz parte da história. Então, assim, pô, eu quero ter esse portal aqui, esse portal tá... Desde a época do bate-papo, você tem que ter ali uma infra boa pra segurar um bando de adolescente no auge dos hormônios. Gente, Falando, quer TC. quer TC de Quer onde, TC né? comigo? Todos nós estivemos lá, gente. Na nossa faixa etária, nós estávamos lá. Eu estava lá. São Paulo 1, 3.000 anos atrás. RPG 4. Já estive lá, dona. Esperando o horário pra conectar na internet, pegar um único pulso. né? Quero, Exatamente. inclusive, mandar um abraço pro pessoal da Turma Maluca. Quem não tiver no asilo, né, e tiver vivo, um beijo pra todos vocês. Mas, assim, teve que investir em infraestrutura. Sim. Pro negócio ser viável. E conforme isso foi acontecendo, a minha pergunta, né, onde eu quero chegar de fato os outros modelos de negócios surgiram porque já havia infra e aí não fazia sentido ter só a infra só para atender só dentro da casa. Então, soluções como o Wallhost e indiretamente como o Edge e outros produtos da casa nasceram por conta da infra para se atender. E aí, poxa, se a gente sabe fazer pra gente, a gente pode fazer pros outros. Ou a lógica foi diferente? Como que surgiu isso? Faz todo sentido, a lógica é essa. Tem uma história que corre os corredores lá, que faz parte da decisão de ir pro B2B, né? Antes era uma oferta de negócios puramente. Mas 11 de setembro. 11 de setembro, o único portal que não ficou indisponível foi o Wall. Caramba. E aí, cara, isso foi... Marca, né? Não tinha como não pensar naquele momento. E falar, cara, eu sou bom demais nisso aqui. Não, é isso, cara. É Não tinha isso. como não pensar que precisava expandir as coisas. E não caiu porque tinha infra local. Tinha infralocal, com uma estratégia de arquitetura bem desenhada. E, cara, suportou e navegou super bem durante aqueles dias que
nunca se experimentou, não naquele momento, um acesso tão massivo, né? Portais de notícias. Então, foi uma brand incrível. E sim, né? Essa expertise trouxe essa possibilidade de expandir os negócios e trouxe essa visão de mercado mais ampla, né? Mas é interessante porque essas infraestruturas são independentes. Mesmo com esse expertise, o que é AdWall hoje, né, e o que são as outras empresas do grupo, eles têm infraestruturas independentes. Tá brincando! Então, se você olhar e falar, poxa, o portal do UOL, ele tem uma infraestrutura só dele, com uma estratégia bem definida, e esse expertise, ele se multiplica para as outras linhas de negócio do grupo. Mas não é um cliente, por exemplo, ele tem a própria infra, não é um cliente seu, por exemplo, não tá dentro da casa. Eu posso oferecer serviços para ele, né, mas em uma infraestrutura que é dedicada para o que eles fazem. Ah, que legal! E por exemplo, o Wall Host, que aí o Wall Host você já tá falando já pro consumidor final, para pequenas e médias lojas, empresas, né? Que muitas vezes já são clientes do Wall, já tem lá o seu perfil, tá, de certa forma, você que tem uma estrutura maior lá dentro do Ed, você atende o Wall Host, ou o Wall Host também tem uma infra separada para eles? O Wall Host ele também é independente, né? Ele é também totalmente independente. E quando eu falo AdWall, né, até aproveitando o tema, como que chegamos em AdWall, né? Quando tínhamos a estratégia de data center, de telecomunicações, isso tudo foi evoluindo, né, com o tempo, as infraestruturas foram se adaptando. Em 2019 houve uma separação do que era data center físico, né, ficando mais com produtos e serviços, e aí então de 2021 para cá criamos essa brand nova, né, esse nome novo pro mercado, por isso que você talvez não tenha visto nomes tão anteriores a essa data, que é a AdWall. Mas a experiência desse time é a experiência daquele mesmo time que começou todo o desenho de infraestrutura de TI lá há uma década atrás. A gente foi em evento da Divio já. Já fomos em evento da Divio. Isso. Então, mas Mauri, quando a gente chegou na internet era tudo humano. Mas eu queria, porque eu sou meio tiozinho, né? Assim, jura? Os cabelos brancos aqui. Me explica de fato o que o AdWall faz, então, pra ficar mais claro. Dá um passo pra trás. Porque talvez muita gente, por mais que às vezes acompanhe e entenda o universo da tecnologia, não entende o conceito de Edge Computing e qual a vantagem disso. Às vezes confunde com Cloud Computing. Seria legal mesmo, tipo, muito bem, dissecar, né? Isso, pra essas pessoas que não entendem. Eu entendo, mas pra outras pessoas. Muito bem. Falando de AdWall, o nosso portfólio hoje nós atendemos, se eu fosse fazer um grande resumo, infraestrutura de TI. Dentro de infraestrutura de TI, eu atendo desde o gerenciamento como outsourcing da infraestrutura do cliente. Nós temos uma cloud nossa, que é a Cloud AdWall, né, 2 regiões, bem estruturada, super moderna. Nós temos estruturas de pagamentos, nós temos um produto de pagamentos dentro de casa. Tem 2 estruturas que elas são as mais legais, porque está com o head mais legal lá daquela empresa, que é virtualização, com os produtos de cloud própria, disaster recovery, desktop as a service e outras coisas que a gente já navega. Dentro dessa estrutura estão as estratégias também de private AI, que a gente cria lá dentro. Legal. E temos as estruturas de cibersegurança, né? Cibersegurança hoje, tive até num evento ontem, e parte do texto foi, cara, tudo que a gente está fazendo aqui pode ser comprometido a qualquer momento, porque tem uma série de grupos, uma série de pessoas, hackers, seja lá quem for, querendo invadir o nosso ambiente, querendo estragar tudo que a gente montou até agora. Né? Então, hoje o mundo de cibersegurança, ele é uma necessidade para poder manter a infraestrutura, né? Hoje pode ter algum atacante querendo invadir o ambiente de vocês agora, o servidor de vocês, a linha de acesso que vocês têm. Bater na mesa. A gente primeira coisa falando no estúdio não bate na mesa, mas nesse caso é obrigatório, né? Bater na mesa. Então assim, são essas linhas de serviço, são serviços de infraestrutura de TI. Então, a necessidade que o cliente tem em B2B, né? Eu atendo outras empresas, empresas de médio, grande porte, preferencialmente, e elas precisam ter um advisor ou infraestrutura ou alguém para prestar um serviço especializado em banco de dados ou SAP, e coisas dessa linha. E a estratégia de Edge Computing, eu até comento, ele não é algo novo, né?
como conceito de computacional, mas a forma como a arquitetura se desenha, ela é diferente. Porque há 10, 15 anos você já via as empresas com aquele computadorzinho embaixo da mesa, no escritório, na loja, na fábrica. Só que hoje uma estratégia isolada já não é tão legal. Eu ter uma estrutura de data center, ter uma estrutura de repente de nuvem, mas a minha estratégia lá na fábrica era totalmente isolada, naquele meu servidorzinho no sistema operacional que está desatualizado ou é pouco conectado. Hoje, o que nós desenhamos para Edge Computing, ele é o desenho da cloud híbrida, então ele faz parte do seu data center, ou ele faz parte da sua nuvem, né? Então a agilidade, escalabilidade, o controle que você tem em todas as camadas da sua infraestrutura, ela tem que ser pelo menos equivalente, né? Não igual, muitas vezes, mas ela tem que ser pelo menos equivalente. Sim. Então o Edge Computing hoje ele vem nessa linha. E o legal é que ela é a questão como é integrado tudo isso, né? Para mim, essa é a parte mais inteligente de como essa tecnologia funciona em comparação com o conceito de cloud computing, é que você consegue interligar tudo isso. Então, poxa, você tem o dispositivo lá do cliente, né? No caso tem o cliente, você tem pode ter o data center local, você pode ter um intermediário ali, você pode ter o seu data center ali, e você pode conectar ele com mais alta velocidade com outros data centers e nuvens ao redor do globo. Exatamente. E aí isso ser escalável, e você conseguir gerar uma solução. Então, às vezes a pessoa fica pensando, eu tô pensando numa solução pequena aqui para minha lojinha. Sim. E tudo mais, mas às vezes pode ter uma câmera que tem uma câmera dentro do seu estoque, e aí você tem o software que tá no seu computador rodando e processando o que está sendo usado dentro do seu estoque, que vai integrar junto com o sistema na nuvem, e tudo isso funcionando sozinho. Isso é genial, ainda mais conectando o IoT, né? E esse ponto que você comentou é importante. Não vemos hoje um negócio que não está conectado à TI. Eu tenho lá minha fábrica, que eu tenho lá um grupo de sensores, eu quero gerenciar minhas máquinas. Cara, você vai precisar de TI. Uhum. Você vai precisar de TI, você vai precisar de controle, você vai precisar ter uma segurança, você vai precisar de conectividade. Então, toda empresa hoje ela converge, ela necessita de alguma camada de tecnologia. Isso não é mais como foi no passado, que eles só tinham um site estático e o resto eles faziam por fora. Hoje isso não é mais aceito. O mundo de IoT, se você observar o quanto ele está crescendo, é só observar os dispositivos que estão chegando. Quando a gente fala em 5G, rede privativa 5G, dispositivos cada vez mais inteligentes, precisando cada vez mais de conexão, precisando de cada vez mais banda, a sua infraestrutura de TI ela precisa crescer junto. Uhum. E quanto mais conectado, mais controle você precisa ter. Porque dependendo da sua estratégia, isso vai gerar custo para você, né? Você precisa ter isso muito bem mapeado. E aí que você poder ter um parceiro que vai lá e desenhe uma arquitetura que faça sentido para o seu negócio é essencial. Porque tecnologia você pode gastar toda a verba da empresa em ambiente de TI. Né? E esse não é o objetivo. O objetivo é que você tenha um custo adequado à sua necessidade. Né? Então, esse conhecimento de como desenhar a arquitetura ele também é muito importante. E o cliente, muitas vezes, a expertise dele não é TI. A expertise dele... lógico. A expertise, às vezes, é fabricar remédio, às vezes é fazer transporte, ou, sei lá, vender alguma coisa. A expertise dele, muitas vezes, não é TI. Né? E poder contar com uma empresa que vai lá robusta, que tem conhecimento, expertise, eu falo, cara, deixa eu olhar essa arquitetura para você e vamos desenhar ela de uma maneira que vai ser eficiente, né? Uhum. Você vai gastar o que é o justo, ou o que você tem, né? O que é dentro do seu orçamento, que isso também é uma realidade, né? Hoje nem todo orçamento de TI ele é adequado à necessidade real do cliente, e aí ele sai do outro lado com a melhor arquitetura que ele pode utilizar, com Edge Computing, com Cloud Computing, que hoje o mundo é híbrido, né? Exato. Porque é modular, né? Isso é uma coisa que há muitos anos atrás, aí você ia montar você ia pagar o rack, tem toda a questão de locação, você tinha hoje em dia tem tudo modular. Não, esse mês eu preciso de mais processamento, eu preciso de mais. Você consegue fazer tudo nos ajustezinhos ali. Sim, e otimizar, né, todo o processo. Ter a otimização ao longo, por exemplo, às vezes da sazonalidade do seu negócio. Sei lá, você tem uma fábrica de panetone, você sabe quando vai ser que... o negócio vai bombar. O negócio vai bombar mais, entendeu?
é muito bacana como a gente tem uma... É óbvio que o consumidor, no ponto final, que não é apaixonado por tecnologia, ou que não entende, ou não tá dentro dessa zona de conforto de tecnologia, não tem consciência, né? Do outro lado da história do que tá rolando por trás, né, do palco ali, do backstage. Mas é muito legal ver isso funcionando. E quando o pessoal fala, hoje o meu ambiente é híbrido, a pessoa fala assim, mas o que é híbrido, né? É que trabalha metade em casa, metade no data center, não é isso? É quase um centauro, né? Isso. Na verdade, o conceito de híbrido ele é muito mais amplo, né? Não é só você ter parte do seu ambiente dentro de casa ou parte na nuvem. Não é isso. O ambiente híbrido é você conseguir ter exatamente o que você precisa de cada uma das tecnologias. Né? Você pode ter parte do seu ambiente que você quer ter aquele banco de dados que por motivos regulatórios ou, sei lá, o compliance da sua empresa, você quer ter o controle, ter ele físico ali separado e controlado. Uhum. Mas você também precisa, às vezes, de uma interface mais moderna, que está em cloud, está distribuída, precisa usar outros tipos de recursos. Então, o híbrido hoje não é apenas você ter mais de uma estratégia de cloud ou de infraestrutura. Na verdade, é você poder adequar dentro do que é oferecido hoje, dentro do que está disponível hoje, o que mais se encaixa para a sua necessidade. Mais uma vez, para você não gastar nada a mais e você, né, não economizar onde não precisa. Ainda só não ficou claro para mim, Mauro, se vocês de fato têm a infraestrutura. Você tem o data center da Edgewall, é isso que eu queria entender. Dentro do data center, nós temos as nossas posições, nós chamamos de hosting, né? Sim. Então, tem clientes que levam os seus ambientes lá, estão postados no data center que nós temos presença hoje, é um data center parceiro. Então é isso que eu queria entender. Sim, hoje ele é parceiro, porque o data center de 2019 ele foi vendido, né? Foi uma estratégia de mercado, perfeito. né? Então hoje nós temos presença em 2 data centers. E nós temos clientes com hosting, por exemplo, que eles têm o ambiente deles lá com o servidor, com os equipamentos dele, e eles consomem, além do espaço físico, coisas que eu ofereço, como storage, como backup, né, conectividade, isso tudo eu consigo já oferecer para o data center. Eu tenho uma camada acima, que eu tenho a cloud mesmo. Sim. O cliente ele precisa de uma VM, precisa de um IaaS, né, precisa de um ambiente para subir algumas VMs, eu consigo isso para ele também, eu tenho disponível isso para ele, de maneira muito competitiva e a toque de caixa, como seria em qualquer cloud. Né? Perfeito. 2 cliques, tá configurado, né? É isso. Então, o seu trabalho, né, hoje, o trabalho da Edgewall, ele tá muito próximo do que seria uma consultoria. Porque não tem simplesmente como você só vender um serviço ali, vem aqui, clica e assina. Aqui, não tem no site do Edgewall, não tem o preço de plano, clica, não tem negócio desse. Você tem que sentar, pegar na mão do cliente e falar, me conta a sua necessidade, ou me fala o seu problema, porque aí você vai identificar o que é necessário para criar de projeto para aquele cliente. Esse modelo self-buy, né, você fala, eu tenho uma maquininha no preço fechado, tem algo no preço fechado, para o perfil do cliente que a gente trabalha, ele não costuma fazer tanto sentido. Né? Porque é o que você falou, o modelo do hosting, que é uma maquininha, são 2 maquininhas. É um cliente que ele tem alguma infraestrutura de TI, que ela precisa estar conectada com algo que ele já possui em algum outro lugar, ou se ele está criando naquele momento, a gente precisa desenhar em conjunto com ele. Então, esse time de especialistas, eles não estão lá só para suportar o ambiente, né? Não estão lá apenas para manter funcionando. Na verdade, eles acompanham toda a jornada do cliente, desde a descoberta da necessidade. Às vezes o cliente fala, cara, eu quero construir algo, e ele não tem exatamente o caminho de como dar os primeiros passos. Então esse time de especialistas, ele vem com esse propósito, né, de poder ser consultivo, poder guiar o cliente no objetivo que ele precisa, ou às vezes até o cliente que vem com uma série de ideias e algumas às vezes não encaixam no que ele precisa e não era a visão que ele tinha até aquele momento, a gente poder ajudá-lo também, né? Então hoje atender a infraestrutura de TI como um todo, ela é bastante importante pra gente. Tem alguma ideia maluca que você pode compartilhar com a gente? Alguma ideia maluca? Sei lá, por exemplo, já chegou alguém pra você e falou assim, eu quero montar um Plex server aqui. Vamos pegar aí, fazer uma virtualização e eu quero colocar os filmes que eu tenho aqui ripado. Filme da família. Não, pode ser. O filme ripado pode, isso é permitido por lei, mano. Se eu pegar todos os meus Blu-ray e ripar, eu tenho direito. É seu, não? De algum nível ele é seu mesmo. Então, né? Isso é uma questão que existe legalidade nisso, para que você tenha acesso aos seus filmes que você tem em mídia física
mas você está fazendo o backup da mídia física que você possui o direito. Aí alguém chegou numa proposta dessa? Quero fazer um Plex server, mas ao invés de eu montar um servidorzinho e deixar rodando no meu quintal... Eu vou te falar que chegam desafios, né? Desafios como a pessoa ele quer rodar um sistema que é super crítico, precisa ter um alto volume de conectividade, mas ele está lá no extremo do país e a outra ponta que se conecta com o meu sistema está aqui no Sudeste. Então você precisa achar a forma, falar, cara, como é que eu vou fazer isso? Fisicamente, né, é muito complexo. E aí você busca e encontra estratégias, né, de separar o sistema dele, de levar parte do processamento lá perto de onde ele vai precisar executar de verdade, coisa que de repente ele não estava enxergando naquele momento, né? O que precisa estar à mão? O que precisa estar mais perto de você, que é o que você vai mexer todo dia? Agora, o que vai subir? E na cabeça do cliente naquele momento, não, meu problema é conectividade. Eu quero lá na outra ponta do Brasil falar aqui com o Sudeste e conseguir falar nisso numa latência baixinha. Então, vamos falar sobre as leis da física e as tecnologias que a gente tem hoje. Eu tô aqui com o Neil deGrasse Tyson no telefone e a gente vai falar um pouco sobre como funciona o buraco de minhoca. Exatamente, a velocidade da luz e as fibra ótica que a gente tem passado aqui até Recife. E você percebeu que isso volta para a arquitetura, né? Sim. Porque na cabeça dele era uma arquitetura muito simples, né? Era um modelo muito simples, só que tão simples que não funcionava daquela forma. Mas existiam alternativas, não? Aí que vem a experiência do time, falar, não, cara, dá para fazer, mas não é desse jeito, né? Tem que levar uma parte para processar lá em cima, enfim, a gente redesenha a arquitetura e fala, não, tá bom, funciona. Pareceu meio contrariado, porque ele queria com o cabinho dele de ponta a ponta, mas... Você já trouxe algumas vezes aqui a palavra híbrido, né, pra nossa conversa. Por que é tão importante esse processo ser híbrido? Porque não gasta só gasolina, né? Exatamente. Eu tô usando todas as brincadeiras e piadas possíveis com termos híbridos. Continua levantando, quero ver se eu consigo mais uma, mano. Um termo que você ouviu no mercado também é multi-cloud, que no final do dia vai ter o mesmo conceito. Por que ele é importante? E eu te respondo porque grande parte das empresas hoje, elas não estão com a maturidade suficiente para operar 100%, por exemplo, numa cloud. Então o cliente que ele já tinha a infraestrutura dele e ele tem lá mais de 10, 15 anos de história e muitas vezes a semente TI ele cresceu de maneira abrupta, e não vou chamar descontrolada, mas acelerada, ele tem uma certa dificuldade em ir para um modelo, vamos chamar mais moderno, modelo de cloud, e realmente transformar a arquitetura dele em cloud. E quando ele só pega o que a gente chama de as-is, né, do formato que ele desenhou para operar aqui no data center e leva aquilo da mesma forma para o modelo em nuvem, a médio prazo ele se frustra. Né? Porque o custo vai ser maior, porque o modelo de nuvem ele não é desenhado para isso. Ele é desenhado para você usar os microserviços, o que é serverless, o que a ferramenta traz de mais nobre. E aí ele vai ser super feliz, né? Mas ele vai ter que redesenhar ou vai estar preparado para redesenhar tudo que ele já tem dentro de casa. Então esse modelo de multi-cloud ele é importante também para saber que tipo de workload ele tem que deixar em cada lugar. E isso é primordial. Ou será que é porque ele... Ou, de repente, ele tem a necessidade de falar assim, tira a tomada da máquina ali, vamos... Deu tudo errado, desliga na mão. Mas eu aposto. Mas eu aposto. O cara tem o controle físico, às vezes. Eu acho que é o perfil de... Vamos lá. Eu acho que aquela curva de... Eu esqueci o nome da teoria lá, do quanto mais ignorante você é sobre o assunto, mais você se sente capaz sobre aquele assunto. Sim. Mas se eu não sei muito sobre aquele assunto, eu conheço minimamente, eu falo, puta, eu manjo muito, cara. Eu não sei nem até onde vai. E aí você quer resolver um problema e fala, mas eu sei como funciona isso aqui. Só que isso daqui, nesse outro universo que funciona sobre outras regras, por que eu vou ter dois gastos se eu posso deixar de ter isso, pegar exatamente isso e colocar aqui, que é onde tem toda a nova tecnologia? Mas às vezes, como você falou, não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes, é porque isso tem vantagens, e isso tem vantagens. E quando você constrói um modelo híbrido, e eu agora poderia ter feito uma piada sobre híbrido, mas quando você constrói esse modelo híbrido e apresenta, poxa, as vantagens nessa ponta e nessa ponta, e integrando a outras soluções, dá para você ter uma otimização não só de recurso financeiro, mas dos recursos que a empresa já tem. Exatamente. Proteger o investimento, né? Isso é parte da necessidade também. E aí começa a surgir cada vez as novas tecnologias, né? Hoje uma das coisas que está em alta é o IA.
Então, IA, cara. tudo tem que ter IA. Exatamente. Como o IA mudou. Porque é isso, alguém lá de cima virou e falou assim: cara, a gente tem que ter inteligência artificial. Aí começa a descer pra inteligência artificial. E aí chega alguém e fala assim: cara, como que a gente não tem inteligência artificial? Daqui a pouco você vai estar lá e vai estar vendendo papel higiênico feito com inteligência artificial. Como o IA mexeu no modelo de negócio de vocês? Pensando em infraestrutura especificamente, existe um desafio também em inteligência artificial. Além dos que já são conhecidos, né? A empresa precisa entender como ela vai monetizar aquilo, qual vai ser o ROI daquele investimento. Isso tudo precisa estar muito claro e ainda está, vamos chamar, nos primeiros passos, né? Algumas empresas estão começando a entender como funciona, ainda estão desenhando esse modelo. Mas as IAs que nós conhecemos, de maneira geral, elas são públicas, né? Elas não estão no seu domínio. Sim. E imagina um problema para uma empresa, para um enterprise, uma empresa de médio e grande porte, expor os dados deles para uma plataforma como essa. Não faz sentido, né? Então não faz sentido, gera um monte de problema de compliance, você está exposto a riscos que você não precisaria estar exposto naquele momento. É por isso que montar um Plex server em vocês é mais vantajoso, que aí eu não tô exposto. E aí você começa a ver, e vai ver bastante coisa falando disso hoje, que é o Private IA, né? Que é você ter uma inteligência artificial generativa, mas privativa. Que mesmo os agentes que você vai estar criando internamente com esses modelos, e tem vários modelos legais que estão relativamente abertos. O Llama tem modelo aberto, o Claude tem modelo aberto, que as empresas já estão absorvendo e criando dentro dos seus próprios sistemas, e aí você consegue criar seus próprios agentes. Então, seu profissional de contabilidade vai estar dentro de uma rede privada própria, e se ele estiver falando de alguma coisa relacionada a gastos, verba, qualquer coisa, não tem a possibilidade, por exemplo, do cara da OpenIA saber qual que tá sendo a sua verba anual. Qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu faturamento? Isso é preocupante, entendeu? Com certeza. Ou ainda, você tá prospectando um cliente e você tá lá montando um projeto para o cliente, mas dentro da rede privada, só você e a inteligência artificial dentro do seu servidor é que sabe. Mas não só ele, o projeto, o Elon Musk, o cara lá que corre com o computador ligado porque qualquer coisa aperta um reset. Você entendeu? Sim. Isso é uma vantagem muito grande. E os modelos que você consegue colocar dentro de um computador físico Sim. e instalar dentro de um computador físico tem uma limitação de processamento. Pelo tamanho do computador, né? Exatamente, a quantidade de tops e tudo mais. O que você consegue rodar dentro, obviamente, de uma infraestrutura dessa é muito mais capaz e que você consegue trazer uma otimização muito melhor, criando agentes específicos para cada função. E esse é o ponto onde, não necessariamente a gente já chegou nessa maturidade, mas a gente tá nessa borda, né? A gente tá nessa borda. E aí, complementando... Piadas de borda e Ed, desculpa, gente. Não, hoje vai estar no cardápio todas elas. Hoje todas elas. E aí, conectando com a sua pergunta, como vocês estão se preparando? Fazendo o paralelo com o que a gente já faz com infraestrutura de TI, com cloud, com todas as outras ofertas, eu preciso estar preparado para munir o meu cliente, que ele precisa, às vezes, de hardware, de infraestrutura física e às vezes até expertise para ele começar o modelo dele lá na ponta. Né? Então, o cliente, ele tem que pensar em negócio. Né? Ele tem que se preocupar com o negócio e como isso vai crescer. E mais uma vez a gente tem que entrar para poder desenhar com ele o que ele precisa. Nós temos as parcerias que a gente precisa para poder entregar essa máquina, né? Esse conjunto de serviços, e ele poder sair do outro lado com a necessidade dele. E já estão chegando clientes já... Poxa, eu quero adaptar e treinar meus modelos e fazer agentes internamente. Muita gente pesquisando. Porque eu acho que esse é o momento, né, de muitas das empresas querendo entender como eu vou fazer, né? Como que eu vou começar porque tudo isso? Porque o custo ainda é um custo elevado, sim, né? Sim, como comentei, um dos desafios é eles conseguirem enxergar o ROI em cima de um negócio como esse. Falar, cara, em que momento eu vou ter o retorno no investimento como esse? Porque são máquinas mais específicas, lógico. Né? Então, E que estão em alta demanda no mercado. Estão em alta demanda. E uma das estratégias é a gente conseguir ter uma oferta para os clientes onde ele pode vir, ele pode experimentar, né, ainda num ambiente bem controlado, não é nada público, mas que ainda não é o hardware dedicado dele. Né? Então, isso pode ser um primeiro passo para grande parte deles, mas mais uma vez, mirando entender qual vai ser meu ROI. Tá, eu vou investir nisso, mas que momento eu vou ter o retorno? Eu vou falar pro seu cliente qual que é o ROI, cara. Você me corrija se eu estiver errado. O ROI, para mim, ele é muito claro. O ROI é aquele negócio de bilhões que você vai deixar de perder porque seus dados não foram vazados.
Porque é aquele tipo de coisa que é uma informação, especialmente quando você vai lidar com grandes multinacionais, com grandes empresas, sabe? E a gente tem no Brasil empresas que estão faturando assim, muito dinheiro, estão transitando o tempo todo. A gente tem grandes instituições financeiras, fintechs, tem muita gente que está transitando muito dado, muita informação. E se essas empresas não investirem, os funcionários, aquela discussão que a gente teve há 15, 20 anos atrás de bring your own device, Sim. você vai fazer isso com bring your own AI? Ferrou, cara! Porque se você não tem um modelo próprio que atenda às necessidades dos profissionais, porque ele vai querer ser competitivo. O profissional que está usando inteligência artificial, Ele já entende o valor, né? ele entende o valor e ele vai ser muito mais competitivo do que todos os outros caras. Ele vai resolver o problema. Porque é isso, ele vai resolver os problemas, vai ter soluções melhores e vai fazer isso mais rápido que todo mundo. E o cara que não tiver vai estar ferrado. Então, se você não entregar, você está indiretamente entregando os seus dados para essas outras empresas que estão usando para treinar suas inteligências artificiais e você fica na mão dos valores morais e éticos que essa empresa talvez tenha. Sim, e olha, e qual a ponta mais frágil de tudo isso, né? Em toda camada de TI tem uma ponta que é muito frágil. Em toda a camada. Né? Usuário, sim. Você imagina quantas pessoas não devem ter pego? É um dados... problema de BIOS, não é? BIOS, problema de BIOS. Essa é uma piada da galera das antigas de TI. É a peça que tá na frente ali do monitor. É a peça que tá na frente do monitor. Que é BIOS, é a piada que é a sigla seria... Como é que era? Besta... Como é que é a besta? Operando o sistema. Isso aí. Besta informatizada. Operando o sistema, alguma Isso aí, coisa assim. Exato. E você imagina quantas pessoas não pegaram uma IA pública e colocaram dados sensíveis da empresa e falaram, cara, eu preciso entregar esse relatório hoje. Nossa, deixa eu ver o que o OpenAI... Sumariza pra É mim. isso. É isso. Faça uma apresentação com esse conteúdo financeiro aqui que eu preciso entregar a média ainda hoje. Sem colocar... Sem de alguma forma limitar dados de acesso, sem esconder informação... Porque existe uma relação homem-máquina, né? E quando eu digo homem-máquina, não é uma questão de gênero, mas é uma questão de ser humano, né? Existe uma questão homem-máquina nessa relação de ferramenta que a gente está confiando na ferramenta. Só que existem empresas, interesses políticos, todo um outro histórico ali no meio. E a gente não sabe como isso pode ser usado. Até mesmo pro próprio aprendizado. O Tato é paranoico, o Tato é paranoico. Mas é o tipo de preocupação que a gente tem que ter. Você tá certo, né? Você tá certo. Ainda mais, como pessoa física, você pode ainda abrir mão de algumas coisas. É lógico. Como negócio, como empresa, cara, não tem como. Você não tem como. Você tá numa multinacional gigantesca, ou você tá numa empresa gigantesca, nacional mesmo que seja, que tá lidando com dados sensíveis das outras pessoas. Sim. Você não pode arriscar isso, cara. Você não pode negligenciar a segurança que ela sequer é sua, né? É isso. É o nome da empresa, né? O negócio depende daqueles dados. A informação hoje ela é o que mantém a empresa, né? É o que mantém a empresa. Então, o Private AI também vem com esse apelo, né? De não dar até oportunidade para o usuário que está lá naquela grande empresa de repente não ter uma ferramenta própria. Falar, cara, eu vou usar essa outra aqui porque eu preciso agilizar o meu processo. Eu vou usar essa daqui que está mais rápida só para eu ver o que ele me retorna. E isso é algo que a gente precisa se preocupar, sim. E as empresas já estão atentas a isso. Mas, respondendo a sua primeira pergunta, sim, estão já perguntando, algumas coisas estão já em POC, querem pedir validação, mas essa adoção, vou nem falar massiva, né? Essa adoção ainda ela não está ganhando volume. Ela ainda não está ganhando volume. As pesquisas, sim, tentar entender de fato como isso vai se encaixar no negócio, sim, mas ainda existe um certo cuidado em avançar. Até de certa forma, se a gente for parar para analisar, né, os últimos 2 anos, eu não vou me ater só, por exemplo, as LLMs, né, mas a todas essas aplicações que a gente tem de inteligência artificial, mais na maneira como o público está entendendo hoje mesmo, né? Não estou falando de machine learning, mas dessas ferramentas mesmo que são... tem essa aplicação mais próxima das pessoas, tanto de geração de imagem, quanto de geração de texto e tudo mais. Se a gente for para pensar, nos últimos 2 anos, teve um avanço gigantesco
E o que a gente vai ver para os próximos 2 anos é mais uma progressão geográfica. Não é nem geométrica, é geográfica. Você imagina tá quando você entra numa loja e o vendedor, porque te identificou por algum registro que você já tinha, olhou e falou, pô, ele tem interesse em camisa social preta, ele gosta de temas espaciais. É o cookie da vida real. Né? No final, ele vai ter todas as suas preferências e ele já vai qualificar você antes de você pedir alguma coisa. Isso aí. Então, para quem tá fazendo o negócio é excelente, né? Isso é muito mais inteligente. Para quem tá recebendo, muitas vezes também é mais confortável, porque você não quer ouvir falar de nenhuma das outras coisas que não te geram interesse. E esse é um tipo de negócio que ele deve avançar para ser cada vez mais customizado. Eu tô dando um exemplo de vendas, né? Mas imagina um paciente, né? E hoje já existem modelos querendo unificar prontuário, querendo unificar histórico médico. E isso tudo vai evoluir bastante, né? Então, e tá tudo evoluindo ao mesmo tempo. Você vê a IA chegando, você vê o 5G chegando ainda com seus desafios, mas cada dia dando um passinho mais à frente. E a gente vai chegar no modelo que você vai ter autoprocessamento, você vai ter muita necessidade de processamento na borda, porque quanto mais centralizado for o processamento, mais você vai precisar ficar trafegando o dado de um lado para o outro. Então, quanto mais você conseguir executar esse dado lá perto da origem dos dados, né, que é o conceito do Edge Computing, né? Sim. Eu poder executar o dado mais próximo possível da origem dele, você desonera toda essa rede. E vai chegar um momento que isso vai ser obrigatório, né? Porque toda hora a gente está somando coisas nessa rede, né? Hoje é tudo conectado, né? O meu relógio a sua televisão e cada vez a gente vai somando mais tecnologias que a gente acha muito legal, mas do ponto de vista de infraestrutura, isso tem uma exigência, né? E de certa forma a gente também está aumentando o nosso poder de processamento. O desenvolvimento tecnológico permite que a gente tenha dispositivos conectados em todos os lugares, processando mais dados. Poxa, um smartwatch hoje em dia é mais capaz do que era Apollo 13, sabe? Um negócio absurdo desse. Sabe, a gente teve uma progressão, o pessoal já está discutindo se o cálculo do... Esqueci o nome do rapaz lá, aquele cálculo da Intel lá, qual que é o nome? Putz, qual que é o nome? O do rapaz o nome lá, sabe o que eu quero dizer? O cálculo lá da tecnologia que duplica cada sistema, caceta. Caralho, qual que é o nome do paradoxo, paradigma? É o do rapaz, né? Tipo, como se fosse... O mocinho. O cara ali que você encontrou ali no bar outro dia. Isso você corta, tá, produção? Não, isso deixa, isso você deixa. Passar vergonha. Intel, multiplicar... Processador, né? Tecnologia cada X tempo. Esqueci o nome do negócio, peraí. Lei de Moore, obrigado. Pô, mas se for ver, cara, sei lá, a Lei de Moore, o pessoal já tá discutindo, falando, não faz mais sentido a Lei de Moore, porque se você for ver a história do rapaz, né? Do mocinho? Do mocinho, cara, já foi embora. A gente tem um potencial maior de processamento nos dispositivos. E dispositivos cada vez menores, dispositivos que consomem cada vez menos energia. A gente tá falando, eu tava vendo o pessoal fazendo avaliação de alguns chipsets e o computador que consome, o computador renderizando vídeo hoje em dia, não vou citar marcas aqui, ninguém tá me pagando nada, porque mas se pagar eu cito. Mas se pagar aqui... Tá aí a oportunidade, fica a oportunidade. Olha aí a oportunidade. Mas ele tá renderizando um vídeo 4K e consumindo menos energia, menos da metade da energia de uma lâmpada incandescente. Caramba. Você tem consciência disso, cara? O absurdo que é isso é o tipo de coisa que... É o tipo de... A mudança de arquitetura gerou a possibilidade para um cliente ter um device que contribua nesse processo, que facilita muito, às vezes, essa questão de montar tudo integrado, de ter soluções
de ponta a ponta que Sim. fazem com que o processamento não precisa ser sempre em uma ponta só, você consiga distribuir aonde os dados vão e como eles são utilizados em cada lugar, né? E aí a gente falou muito de desafios, né? De IA, desafios de IA, mas tem um outro lado, né? E aí é onde fica tudo bonito. Como que ela nos apoia, né? Como que a IA nos ajuda, né? Hoje, como usuário final, o pessoal gosta de criar imagem, pedir receita, né? Como criar qualquer coisa, né? Eu queria uma que lavasse minha louça, mas só Essa ia ser boa, hein? fizeram a da imagem, a da música. Essa ia ser boa. Da música. Mas você imagina num ambiente como o nosso, por exemplo, que nós já utilizamos um modelo de IA para nos apoiar no atendimento das demandas, por exemplo. Sim. Né? O que era então um NOC passa a ser um Autonomous NOC com suporte da IA. Então, ela faz grande parte, né, uma boa parte do que era previsto e pré-mapeado para um N1 fazer, né, que não demandava nenhum tipo de decisão, por exemplo. Era só observação e execução, observação e Sim. execução, e sendo um humano, vez e outra você deixava passar, né? Sim, Então, ela diminui essas possibilidades de erro, ela agiliza o tempo de resposta de tudo que você está gerenciando e tudo que você está respondendo, e no final do dia o cliente é atendido com muito mais qualidade. lógico. Né? Então, isso no nosso ambiente, por exemplo. Então, assim, a IA, de várias formas, ela começa, né, a trazer benefícios claros. Eu queria fazer isso para Instagram e YouTube. Né? Porque a gente não consegue dar atenção para todo mundo. A gente não consegue responder todos os comentários. E aí a gente lançou um vídeo sobre um produto, a pessoa fez uma pergunta e até conseguir olhar todos os comentários em todas as redes, em todas as Responder. plataformas, Uhum. e entender entender que pergunta precisa de interação humana, que pergunta é só um comentário legal, sabe? legal. Que interação fazer. E existem ferramentas, existe como integrar com as plataformas quando você tem a API paga, tudo mais. Tem como fazer tudo isso, mas o custo disso ainda está muito inviável. Ainda tá. Eu pensei em instalar dentro de uma rede local e fazer na unha com uma LLM, fazer. Obviamente eu não sou também programador, mas aí você pede ajuda para uma IA. Eu pensei em fazer isso, mas ainda não cheguei numa solução, ainda não está viável, sabe? Mas tem as APIs, Sim. já daria para fazer um processo desse. Para facilitar e permitir que, por exemplo, todas as pessoas no YouTube tivessem uma resposta nossa, mas se for uma questão, por exemplo, de putz, mas tal precisa de uma atenção especial, aí cai pra direcionado. gente. Putz, mas aqui precisa de um input humano. E a gente vai lá e ajuda. E eu vou te dizer que esse tipo de discussão, certamente, ela, da mesma forma e com vários temas distintos, ela tem ocorrido em vários lugares. Você vê todo dia surge uma IA diferente. Ou, na verdade, a mesma IA com uma roupagem e um propósito diferente. Sim. Né? E isso vai ser inevitável, né? A gente chegou num ponto já que só vai crescer, se estruturar, potencialmente ficar mais barato, né? Potencialmente um hardware que vai conseguir consumir menos energia, porque o quanto mais potente o hardware, ele tem um consumo energético ainda bastante importante. Então a inteligência artificial ela veio para mudar a forma como a gente pensa um monte de coisas, né? No primeiro momento houve uma preocupação, né? O cara que ele estava iniciando em programação, né? Como ia ser a vida do N1 de programação, Sim. né? Porque aí ela trazia basicamente tudo. Só que ela é uma ferramenta, né? Então aí entenderam que ela é uma ferramenta, ela não vai substituir ele. Ela não é um substituto, né? Exato. Então nós temos uma série de coisas a considerar. E a gente falou de uma série de superfícies, né? Coisa nova, equipamento novo, IoT, tudo está conectado. E aí, se a gente pensar, mais uma vez, em segurança, olha o quanto a gente ampliou a superfície de ataque. Sim. Olha o quanto o atacante ele tinha algumas possibilidades, hoje ele tem inúmeras, né? Sim. Sim. Não, porque da mesma forma, se a gente for olhar uma casa há 20, 30 anos atrás e as nossas casas hoje, o quanto a gente está mais conectado, e mesmo que seus dispositivos não estejam conectados, o quanto eles são passíveis de conexão. Porque às vezes é isso, beleza, você não conectou a sua lava e seca na rede, mas ela tem a função. Ela tá lá aberta. Dependendo de como é acessível isso, o cara pode acessar essa sua lava e seca e ela travar. No melhor dos cenários. Porque se ela considerar
roupa delicada falar que é jeans, acabou a lingerie, meu amigo. Mas assim, brincadeiras à parte, se existe isso numa casa, E aí, numa empresa, Sim. numa infraestrutura comercial, a gente tá falando de cada um desses pontinhos que desde o controle de acesso da porta do escritório, sim. ou do coworking, ou do que quer que seja, até o perfil de cada um dos clientes, usuários que tá lá dentro da rede, até a conta e licença de cada um dos dispositivos que está sendo usado pelos funcionários para fazer as suas funções e todas as informações transitando entre os dispositivos. Quando vai falar ainda de Sim. indústria ou de centro de distribuição, a quantidade de volume com sensores e tudo tá Em todo lugar. todo lugar. Se você não tem um sistema de segurança adequado, Ou um profissional olhando pra isso, né? Uma pessoa tem que olhando pra ter. isso, né? Tem que ter. É uma preocupação que a gente tem que ter. Tem que olhar pra isso porque, como eu falei, no cenário da casa, eu não sei se vocês viram, mas houve uma fraqueza recentemente num sistema, não vou citar nomes, de babá eletrônica. Babá eletrônica? De babá eletrônica. Eu ia comentar dos aspiradores automáticos lá. o aspirador robô. O outro foi do aspirador, que aconteceu recentemente. É isso. O aspirador que aconteceu recentemente tava entrando embaixo da saia das pessoas. A babá eletrônica tava pegando as pessoas, fazendo barulho para as pessoas irem de pijama ou nuas, aparecendo no quarto das crianças. Gente, a gente tá falando... e aí, isso gera complicações em nível pessoal. Sim. Imagina a fragilidade. E outra coisa, tá? Que quando a gente tá falando de dispositivo das empresas na casa das pessoas, cada vez mais home office, e isso gera, como a gente falou, o problema tá no usuário. O problema tá no usuário. E a educação tecnológica que isso envolve. Aí você pega o dispositivo, leva na casa do usuário, qual é a segurança que o usuário tem em casa, como você pode bloquear e blindar isso daí. São mais outros 500 fatores que complicam o processo dentro do que... Porque dentro da mesma rede que tá o seu funcionário fazendo trabalho bonitinho, mesmo por uma VPN interna, fazendo tudo certinho, tem uma adolescente baixando coisa que não tem, você não sabe a origem, rodando arquivo que você não sabe de quem. Exato. E você tá na mesma rede. E você não tem controle sobre essa rede, você não tem controle sobre esses dispositivos. Hoje já existem alguns artifícios, mais enterprise, claro, para buscar esse nível de proteção. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Nós... É uma oferta da Edgewall também, né? Olha aí. Por acaso, né? Ataque de oportunidade. Por acaso nós temos, que é o Virtual Desktop. Hoje, justamente com o seu Bring Your Own Device, né? Hoje as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Um exemplo prático, mas é uma empresa de call center que ela contrata operadores em qualquer lugar, né? Ao redor do Brasil. E aí ele consegue lá do equipamento dele, ele loga numa máquina virtual que tem uma imagem pré-configurada, fechadinha, toda segura. Ele loga com o usuário e senha, ele trabalha. Na hora que ele encerra as atividades dele, a máquina não preserva nada do que era corporativo. Então, não tem cópia de arquivo. Que não tá local, né? Não é local. Ele acessa algo remoto que está protegido, não tem comunicação com possibilidade de copiar dado para outras áreas do computador dele. E, cara, ele desligou, tá protegido, acabou. Nossa, né? Então, que lindo. E isso é uma das coisas É que... muito caro? Dá pra fazer Plex Server? Tem versão Plex? Não, porque Plex Server dá pra você instalar no Windows. Sacanagem. Mas no final do dia, isso é um exemplo prático, né? Lógico. Se eu pensar em segurança, pensar em distribuição. Sim, com certeza. Eu queria levantar uma bola aqui rapidamente, só pra entender, né, como que tá a sua visão disso do mercado, né? Porque eu e o Tato, nós temos uma outra empresa, que é o Game Corporativo, que é uma empresa que dá treinamento no mercado. Agora é hora do ataque de oportunidade. Você percebeu? A gente dá treinamento usando jogos e tal, mas a gente tem feito muito trabalho relacionado ao recrutamento e seleção, né? E uma das áreas que o pessoal tem pedido muito pra gente buscar esses profissionais usando, né, essa metodologia gamificada e tal, foi pra área de TI, né? Sim. E eu
tô percebendo, né, pela essa experiência, de que esse profissional tá sendo cada vez mais difícil de localizar aqui no nosso mercado. A gente começa a ampliar, buscar em outros estados, outros países, coisas do tipo. Eu queria saber a sua visão disso. Como que tá hoje para vocês a busca por esse profissional que vai atuar dentro do Edgewall? A busca do profissional qualificado é um problema que não é um problema tão novo. Né? Porque nós temos a pessoa que ela tá ainda no início da carreira, que ela é um júnior, é um pleno, ok, atende às necessidades, mas esse eu consigo treinar. Então o nosso modelo de treinamento, ele é muito mais importante. Eu trago a pessoa que, cara, ela tem um soft skill muito bom, ela tá a fim de aprender, ela chega querendo fazer as coisas. Tá com gana. Cara, esse cara eu ensino, cara, eu dou o recurso que ele precisar e ele vai ficar excelente. Sim. Tem um tempo para isso acontecer, né? Isso não acontece de um mês pro outro. É lógico, é uma obviamente, trilha de desenvolvimento. Mas quando você tem uma necessidade mais específica, você tem que buscar um especialista no mercado, isso é um problema que já vem de algum tempo. Né? O especialista que ele é bom tecnicamente de verdade, porque hoje tem muito generalista, né? Sim. Tem cara que ele conhece de tudo, mas ele conhece muitas vezes no nível, nível generalista. De fato, esse é o ponto. O cara que é o especialista o hoje... tradicional pato. Ele nada, ele voa, né? Ele anda, mas não faz nada. Não faz nada bem. Mas fica tudo meio torto, né? Eles fazem. Mas quando a gente fala especialista, é o cara que ele consegue descer num nível muito profundo de uma tecnologia. Se você tiver um problema, fala, cara, não, tal pessoa tá tratando, é só não mexer com ele que a resposta vai voltar. Sim. Então, esse tipo de pessoa a gente tem dentro de casa, a gente preserva, claro, muito, né? Porque... Sim, é isso, você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar. E estão ficando cada vez mais raros. Né? Por que mais raro? O cara que você prepara, chega em algum nível, ele vai tomar uma decisão, né? Às vezes... o mercado vai assediar ele, né? Essa rapaziada mais nova está ansiosa para subir de nível muito rápido, às vezes um pouquinho de falta de paciência, eles querem, né? Tem o conflito geracional mesmo, hope, né? Então ele quer crescer muito rápido, e tudo bem, né? Cada um tem a sua jornada. Mas o especialista hoje, ele tem se tornado mesmo uma figura mais difícil de você encontrar. E quando você encontra, você abraça, você põe ele lá e não larga mais não. É isso aí. Não larga mais não. É isso aí. Vamos Tatinho, nessa, senão a gente vai ficar aqui 7 anos. Exato. Porque eu adoro conversar, eu adoro tecnologia. E se depender de mim, a gente vai ficar aqui, vira uma maratona. Se eu puder dar um recado final aqui, queria reforçar aqui então, a gente falou brevemente alguns produtos, se puder, tiver interesse, acessa lá ed.wall, vai ver lá o nosso portfólio, a gente atende infraestrutura de TI com excelência, nós somos nerds, nós amamos o que nós fazemos, a gente faz com orgulho e com vontade de fato. Legal. Então todo o nosso portfólio está disponível e nós estamos com um posicionamento muito forte para 2025, para a gente se aprofundar cada vez mais nesse mundo de cibersegurança. Então a gente falou bastante de cibersegurança aqui, a gente entende que é uma necessidade, não existe infraestrutura bem arquitetada se não tiver um nível de segurança excelente. E vocês atendem o Brasil inteiro? Brasil inteiro, não só Brasil, mas a nossa principal região hoje é Brasil. Sensacional. Antes da gente finalizar de fato, né, eu queria fazer aqui algumas perguntas, para você, perguntas rápidas, você não precisa justificar, resposta bate-bola aqui. Jogo rápido, porque... Eu queria saber se você topa brincar com a gente, Mauro. Claro, topado. Bora lá, então. Mauro, eu queria saber, para começar, você lembra o que você queria ser quando crescesse? O pequeno lembro. Mauro ali? Eu lembro sim, eu queria ser policial. É nada, é mesmo? Eu lembro, aquele Mauro de 7 anos de idade, ele queria ser policial. Agora é o polícia da internet, né? Controla toda. Nossa, daqui não pode passar segurança. Não passa nada, não passa nada. Passa nas baias falando. Apaga esse aplicativo. Você tem algum hobby hoje? Hoje, eu gosto, claro, né? Tem os básicos, a gente gosta de passear, viajar, mas hoje nós temos um hobby, nós gostamos de passar parte da noite, eu, minha esposa, meu filho, jogando game de tabuleiro que demais. E bebendo. Pô, sensacional, eu não sei qual das duas partes é a mais interessante, mas o conjunto. Mas o conjunto é excelente, hoje é uma das coisas que a gente gosta bastante de fazer. A gente super entende isso, porque tanto que a gente tornou essa paixão nossa pelos jogos de tabuleiro num negócio, né? Então, o game corporativo justamente é isso, dar treinamento usando jogos, cara, isso é uma paixão. Pra mim é válvula de escape.
escape. Exato. Board game, card game, videogame, válvula de Cara, escape. tem várias sessões de perfil, de master Sim. e tantas outras, muitas em casa. Maravilhoso. Tem alguma música que é obrigatório estar na sua playlist, que é aquela música que você ouve e fala assim, cara, me ajudou só de ouvir essa música? Cara, depende do clima, né? Eu vim de uma família que ouviu muito samba. Legal. Né? Então ouviu muito Zeca Pagodinho, mas eu tenho um carinho especial por Jorge Aragão. Sensacional. Legal. Muito bom, muito bom. Tem algum hábito que você tem na sua rotina que faz total diferença? Se você não faz aquilo, você sente que o dia ou começou errado ou tá faltando alguma coisa? Cara, acho que uma delas é acordar cedo. Se eu acordo tarde, eu já falo, putz, eu perdi alguma coisa hoje. Desculpa As coisas já não perguntar. se conectam. Que hora é cedo pra você? Cedo mano? pra mim é entre 6 e 7 horas. Se eu acordo depois das 7 horas é 6 muito da ruim. madrugada. Da madrugada? Não, cara. Você dormiu o quê? 2 horas só, né? Não dá, Menos né? de 2 Se ele souber que quando ele acordou hoje eu tava indo dormir. Exatamente. E eu não tenho dormido tarde de fato. Meia-noite, 1 hora eu tenho dormido já. Olha só. Nossa senhora, eu fui dormir às 5h30 da manhã. Não, você não foi dormir. Né? Não, fui. Você foi descansar, né? Eu não fui dormir à noite. Tem algum filme, série que você sabe que é questionável, assim, que não é tão bom assim, mas você Guilty gosta? pleasure. É, exatamente. Que você fala assim, Guilty pleasure. não sei se eu recomendo. Eu gosto, mas não necessariamente eu recomendo pras pessoas. Dá um exemplo, Mauri, pra pessoa Por exemplo, eu sou apaixonado por Nicolas Cage, cara. Eu acho que... Conner. Cara, aquele filme é maravilhoso. A Conner é bom. Ele é ruim e dá a volta. Não, ele, Conner é ele é bom. careca cabeludo no filme, cara. Não mas tem como... Conner é bom. Conner é bom. Eu vou falar um filme que eu gosto, que dá vergonha. Qual? Mas ele é... Cara, mas é ruim. Mas ele é ruim que ele não faz sentido e eu gosto, cara. Por exemplo, eu já tive vergonha de falar que eu sou muito fã de Miss Simpatia. Tanto do 1 quanto do 2. É excelente filme. Um é bem melhor. É, bem melhor. Mas ele é um filme bom também. Agora, pra mim, cara, é um filme que eu não consigo não assistir quando tá passando. Quando tá passando, hoje em dia é tudo streaming, né? Tá passando na hora que eu quero. A Conquista com o John Travolta. Caraca, É um filme de sci-fi, de cientologia. Não, mano. Eu juro! Pelo amor de Deus. Eu não me faz isso. divirto com esse Não negócio. faz isso, não. Vergonha. Cara, teve um filme, a gente assistiu em casa, eu achei muito legal, e eu duvido que alguém até 20 anos gostaria, que acho que é Grease. Ninguém assiste mais Grease. Mas é bom, Green. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 23. Então você é a exceção, viu? Ai, meu. Muito bom, cara, muito bom. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Você não fez, Mauri? Eu nunca faço pergunta nesse bloco. Por favor. Queria saber se você tem algum hobby, cara. Hobby? Ele falou jogar. Não foi hobby. Não, esse é o que eu faço. Você falou de Cara, o prazer. que eu faço com maior frequência, assim, eu gosto de fazer musculação. É um negócio que me... Nem dá pra perceber. Não, Galera que só tá ouvindo agora não entendeu a não, piada. cara, porque... não dá pra perceber porque ele poderia levantar a mesa com nós dois em cima. Exatamente. Mas acho que hoje o que eu faço com mais frequência, assim, fora trabalhar, estudar, cuidar da casa, dos filhos, da esposa, do carro e das contas, acho que é a musculação. Que é um momento seu Quando ali. sobra tempo, assim. São aqueles 5 minutos que você levanta uma caixa. Musculação. Tem aí, pra gente finalizar, algum conselho que você recebeu aí na sua jornada, na sua carreira, que você acha que fez diferença, que poderia ser legal compartilhar hoje com o pessoal que tá ouvindo a gente? Cara, eu acho que é mais, não é um conselho, é quase como um conceito, né? É você trabalhar, você merecer antes de receber. Acho que esse é um momento que as pessoas querem receber antes de merecer. Exato. Eu acho que se você puder merecer antes de receber, você vai ser muito mais grato e vai entender muito mais como as coisas estão acontecendo. O valor do prêmio vai ser muito mais saboroso. Quando você recebe antes de merecer e você deixa de ter aquilo em algum momento, você acha que foi injusto com você. Exato. E às vezes não foi, né? Não era o seu momento. Exato. Merecer antes de receber, acho que é bem importante. Perfeito. Fantástico. Mauro, cara, sensacional esse papo, gostoso demais. Foi muito legal conhecer, né, o Edgewall, como Sim. eu falei no começo, é uma empresa que eu não conhecia
muito legal conversa poder proporcionar essa experiência. Tenho certeza que quem ouviu, acompanhou a gente aqui, Nossa. vai olhar, vai conhecer e quando precisar vai lembrar do Edwall. Maravilha, cara. Obrigado pelo seu tempo. Não, e é um prazer estar aqui com vocês. A hora que quiser, né? Pode chamar, a gente volta aqui todo dia. Bora, valeu, até a próxima. Valeu. Rede Geek.